Então, a gente vai fazer uma abordagem a respeito de um grande exemplo, né, de restauração. Né? E aí, deixando uma pergunta que a gente vai desenvolver no decorrer do estudo, como que, de fato, alguém pode ser restaurado? Como é que alguém pode, de fato, saber que está restaurado ou foi restaurado, né, através da palavra, através do ensino? Nós vamos ver isso através do exemplo de um homem etíope. Como é que será que alguém crê de todo o coração? E como é que esse crê de todo o coração, de fato, é concretizado, né, por meio desse exemplo bíblico que nós vamos ver nas páginas do livro de Atos? E é um ponto que nós vamos observar. Então, eu quero convidar cada um de vocês, né, a abrirmos lá em Atos, capítulo 8, versículo 26. Atos, capítulo 8, versículo 26. Vamos até o versículo 40. E indo direto ao ponto, vamos observar um detalhe importante sobre a restauração do etíope. A restauração do etíope. Observe comigo lá no versículo 26. Versículo 26, Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Então vamos perceber que Filipe, né, ele ouve, né, a intervenção, vem o anjo até ele, um anjo de quem? Qualquer anjo? Qualquer mensageiro? Não, um mensageiro do Senhor. Ou seja, se é um anjo do Senhor, ele vai trazer uma mensagem de quem? Do Senhor. Não é de uma pessoa, é diretamente do Senhor. E aí um ponto que nós vamos observar. Hoje, né, muitas pessoas pregam e declaram que Deus me disse isso, Deus me revelou aquilo, em sonho aconteceu aquilo. O ponto que nós vamos observar dentro do contexto, né, vendo pelo ensino bíblico, Deus fala hoje com a sua igreja, Deus fala hoje com os restaurados, fala. E ele fala através do quê? Ele fala através da sua palavra. Eu e você, né, quando permitimos a Bíblia estar aberta diante de nós, estamos permitindo que Deus fale a quem? Ao nosso coração. Permitimos que Deus fale a mim e a você. Olha um exemplo, né? Pegando aqui a minha NVI. A Bíblia, se ela tiver numa estante como essa, fechada, ela vai ser um livro como qualquer outro. Não é verdade? A Bíblia fechada é um livro como qualquer outro. Mas a partir do momento que nós abrimos a palavra, é Deus falando comigo e com você. E aí que vem o ponto. Deus fala hoje? Fala, mas ele fala através da sua palavra. No contexto aqui de Atos, como eles não tinham a palavra revelada como eu e você temos, Deus ele falou com Filipe através de quem? Através de um anjo, que é diferente hoje. Hoje, como eu disse ainda há pouco, Deus fala através da sua escritura, através da Bíblia. Então Deus, né, envia um anjo e dispõe, né, ordena para que Filipe ele tivesse disposição, ele se dispusesse aí aonde? Aí para o lado sul, lá de Jerusalém. Então, para o lado sul, vamos já ver um mapinha. E descendo de Jerusalém aonde? A Gaza. Olha lá no versículo 26, na segunda parte do versículo, ele vai usar um termo caminho, né? Dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Como se achava esse caminho que o anjo pediu, né? Ordenou para que Filipe se dispusesse, de acordo com o versículo 26. Deserto, Como é né? que... Hã? Deserto. Deserto. Se é um caminho deserto, vai haver outras pessoas trafegando por lá? Sim. Não. E aí que vem o ponto, né? Uma lição importante para a gente observar, irmãos. Por quê? Porque se estava deserto,
significava que ninguém, além do próprio Filipe, porque ele poderia usar desculpa, não, Senhor, tem tantas pessoas andando, né? A circulação é grande, usa outra pessoa. Mas, na realidade, Deus, ao falar por meio do seu anjo, dizendo para ele ir, e dizendo que a característica daquele caminho, naquele momento, ela era o quê? Deserta, ou seja, não havia nenhum tráfego, né? Não haveria pessoas transitando aonde? Naquele caminho. Ou seja, a única pessoa disponível para levar, né, para cumprir a vontade de Deus, quem era? Era justamente Filipe. E aí um ponto que a gente precisa observar. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso mapa. Então ele diz lá que era para ele se dispor, era para ele descer, né, de Jerusalém para Gaza. Por que descer? Porque se nós observarmos Jerusalém, ela ficava numa parte elevada, considerando, se você olhar aí no mapinha, olha Gaza. Gaza fica próximo ao quê? Ao litoral. Significa, então, que ela vai de Jerusalém até Gaza, é uma descida, porque Jerusalém está na parte do relevo mais alta em comparação a Gaza. Por isso que ele diz, desce, desponte, vai para o lado, né, no caminho que desce de Jerusalém para Alessandro, Gaza. Oi, é diga, irmã. exatamente onde está havendo conflito hoje, né? Justamente, é nesse pedaço de chão aí mesmo, né? Onde está acontecendo tudo isso. Então ele diz, olha, então desce. E aí ele declara, ó, ou seja, o caminho, ele se encontra o quê? Deserto, não tem outra pessoa. E aí é um ponto que a gente tira para a nossa vida. Exemplo, na sua família, né? É só você que é batizado, é só você que conhece a verdade. Quem ali naquela estrada, quem naquele lugar terá a responsabilidade de, por meio do seu testemunho, por meio, né, assim, ensinando a palavra, na medida que houver a oportunidade de lançar a semente? É justamente aquilo que Deus está dizendo para quem? Para Filipe. Para aquilo que Deus estava planejando, para a oportunidade que estava surgindo, a única pessoa que poderia ir, né, realizar, cumprir a vontade de Deus naquele momento, quem era? Era Filipe. Era Filipe. E ele diz, dispõe-te, né? Olha lá a ideia da disposição. Nós também precisamos ter o quê? Essa disposição para levar aqueles que nós conhecemos o quê? A vontade, a palavra restauradora de quem? De Jesus. Olha lá o versículo C, no versículo 26c, diz assim: ele, ao ouvir a palavra do anjo, que era a palavra do Senhor, o que, que ele fez? Ele se levantou e foi. Olha só, quando nós fazemos parte da restauração, quando nós somos restaurados pela palavra do Senhor Jesus, o que, que a gente faz quando ele fala? Precisamos ouvir, mas também precisamos obedecer. Precisamos ouvir e precisamos fazer. Filipe levantou-se e foi. E olha só o versículo 27. Eis, né? Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cadance, né? Rainha de onde? Rainha dos etíopes. Ele não era qualquer um, ele era um oficial, né? Ele era uma pessoa importante, né? Em relação a quem? Em relação à rainha, em relação ao reino da Etiópia, né? Que hoje é um país que fica ali mais ou menos ao nordeste da África, né? Então, ele vinha lá daquela cidade, né? E a gente vai perceber, versículo 27 ainda, que ele era um superintendente. Ele era um superintendente, ou seja, ele era um alto oficial, ele era aquele, né, que cuidava do tesouro, ou seja, ele administrava. E olha o detalhe que Lucas deixa claro no versículo 27, ele era superintendente de todo o seu tesouro. Quem é que gerenciava, fazia a contabilidade no sentido do gerenciamento desse tesouro, daquela rainha? Era justamente esse homem.
esse etíope. Não temos o nome dele, mas nós podemos ver que ele não era qualquer pessoa, né? Era uma pessoa de posses. Tanto é que vamos ver um outro detalhe já já, mostrando justamente a condição de quem? Daquele homem. Só que olha um ponto, ele era um alto oficial, né, da rainha, ele era alguém extremo que tinha um oficial com uma função importante, um cargo importante dentro do governo do seu país, ou seja, diante da sua rainha. Só que ele foi fazer o que lá em Jerusalém? Perceba bem, versículo 27. Ele foi fazer o quê? Ele foi adorar. Ele foi adorar. Ele foi até Jerusalém para adorar. Olha a importância. Se você olhar lá no mapa, a distância entre a Etiópia e Jerusalém é muito distante. E olha a devoção desse homem, considerando a importância que ele tem aonde? No seu país. E ele faz esse deslocamento, mostrando que ele, além de ser um homem, né, assim, importante no seu país, ele era um homem extremamente zeloso em relação ao quê? Ao seu relacionamento com quem? Com Deus. Em relação à religiosidade. Ele era um homem zeloso, tanto é que ele vai da Etiópia até onde? Até Jerusalém. Olha o versículo 28, na primeira parte. Ele estava voltando, então, quando Deus dá a ordem, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o caminho de volta, ou seja, de Jerusalém, né, voltando para o seu país. E o versículo diz, logo no início, que ele estava assentado no seu carro. Então, olha só, ele estava assentado no seu carro. Então, alguém estava conduzindo e ele estava assentado. Agora, ele estava sentado à toa no seu carro? De modo nenhum. Ele não estava de qualquer jeito, ele não estava de qualquer modo, né? Versículo 28, ele estava fazendo o quê? Versículo 28, lendo. E lendo o quê? De acordo com o texto? O livro de Aí, Isaías. Livro de Isaías, Alexandre, livro de então, Isaías. ele não conhecia ainda a palavra, ele estava só lendo, ele não era batizado ainda, né? Esse é o ponto que nós vamos ver. Provavelmente, ele, pelo fato de ser um etíope, Lica, ele, um estrangeiro, é provável que ele seja um prosélito, ou seja, um gentio que ele se submeteu em obediência à lei. Logo, ele provavelmente era um homem circuncidado. A gente não vê esse termo, a gente não vê essa declaração. Nem o Lucas não diz que ele era judeu, mas também ele não declara que ele é um prosélito. Mas a gente pode perceber que ele era um homem assim profundamente religioso. Ele era um homem que buscava fazer o quê? Ele buscava conhecer as coisas de quem? As coisas de Deus. Tanto é que ele está lendo o livro de Isaías, Isaías. né? Isaías, né? A gente está vendo lá o destaque dado por Lucas, que ele vinha lendo o livro, né? O profeta Isaías. Então, ele tinha conhecimento, mas, digamos assim, da Da velha lei, da aliança, né? lei, da Né? lei. Da lei, E né? Tipo lembrando, assim. isso. E lembrando, os livros do Novo Testamento, até esse momento, lembra que está começando o trabalho ainda. Uhum. Então, não tem livros, Gálatas, né, Tiago, 1º e 2º Tessalonicenses, não foram escritos ainda. Então, a palavra, a pregação ainda está no sentido Paciência. verbal e confirmada por meio de sinais. Né? A igreja aqui, ela está engateando ainda, ela está andando, né, em razão da maturidade, né, o engatear ainda é imatura no sentido de desenvolvimento, né? Então, Paulo ainda Irmão, está convertido. Diga, irmã. estaria certo pensar que ele cumpria o que a lei mandava, ir uma vez por ano a Jerusalém, e ele tinha total desconhecimento, porque se ele estava lendo Isaías, criança já não era mais, e não entendia o que estava lendo, então o conhecimento dele não era assim tão vasto, nem tão profundo.
né? Ou talvez ele encomendou, né, talvez na ida anterior, disse: olha, façam aí uma cópia para mim de Isaías, eu pretendo ler Isaías. Então, provavelmente ele fez aquisição e estava degustando, vamos colocar assim, hipoteticamente, porque se a gente observar o texto que ele vai ler, já dando spoiler do estudo, ele está lendo o capítulo 53, então ele já está para o final. Talvez ele já tenha lido os inícios, e aí esse rolo novo que ele está levando já seja, né, a parte que falta. E talvez É, nessa parte justamente que ele está lendo, que Deus ele vai trabalhar para que ele tenha esse entendimento, né? Com a faz ajuda Mole, de... sentido. Outra coisa que mole, me chama a atenção, que ele estava em Jerusalém. Estevão tinha sido apedrejado, os movimentos estavam acontecendo, houve toda aquela movimentação no Sinédrio para querer matar os irmãos que estavam ali, queriam executá-los e tal. Gamaliel interviu, né? Para que não houvesse nada de pior, mas ele estava lá e parece que ele não ouviu esses irmãos que estavam falando sobre Jesus, né? Provavelmente, talvez, né, considerando a perseguição de Paulo, ele deve ter chegado nesse período, após a morte de Estevão, após a dispersação e a perseguição concentrada em Jerusalém, é provável que ele tenha chegado nesse interim, né? Onde Estevão Porque já havia sido morto e Paulo, né, estava perseguindo quem? é, A igreja. e o Então, pessoal talvez estava saindo correndo dali, porque isso, o livro de Atos, ele é meio que Lucas faz tudo meio que cronologicamente, né? isso, E tinha acabado de haver o apedrejamento de Estevão. isso. Mas ele mole, também Dentro foi sabe? o primeiro cristão a ser morto, né? Isso, Estevão, correto. Mole, Tá. Alessandro, Pode eu tenho, falar, irmão. eu tenho um comentário que diz que o etíope não era prosélito no sentido pleno da palavra, Deuteronômio 23:1. Ele era um gentil temente a Deus. E lá, Deuteronômio 23:1 diz assim: os casos de exclusões da Assembleia. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Uhum. Não, tranquilo. Um ponto assim que eu poderia observar também que a palavra eunuco, ela também pode significar, como a gente tem lá em Êxodo, inclusive a gente já viu numa das aulas, logo em Êxodo, em Gênesis, perdão, ele pode trabalhar o sentido de oficial, né? Alguém importante. Então, literalmente, talvez há uma grande possibilidade de fato de ser eunuco, no sentido físico, mas também isso poderia ser utilizado como um título, né, dentro do serviço real que ele fazia, né? Por isso que eu comentei, é provável que ele tenha sido um prosélito, mas a gente percebe pelo texto que Lucas não enfatiza ele ser judeu nem prosélito. Então, não dá para a gente afirmar com plena certeza. Por isso que eu enfatizei, né, a ideia de que ele era um homem, provavelmente, a certeza de que ele era um homem religioso, né? Profundamente religioso, como o senhor comentou, irmão João, né? A ideia de um homem temente a Deus, temente à lei. Ele ouviu e ele se submetia, né? Tanto é que ele fez aquisição. Só para os irmãos terem uma ideia, não era para qualquer pessoa ter um rolo de um livro do profeta, não era para qualquer pessoa, porque levava tempo para escrever. Ele encomendaria, talvez na última passagem dele, ele encomendou e agora ele está levando, né, aquilo que ele havia encomendado. Então, significa que ele é um homem zeloso, que ele tem condições e ele aplica isso também visando o quê? O conhecimento dele em relação a Deus, né? Para aumentar o quê? O seu temor. E aí nós vamos observar no versículo 29 que então o Espírito diz para Filipe: aproxima-te desse carro e acompanham. Lembra a informação que ele disse logo no 26? Não tem ninguém, a estrada está vazia. Ou seja, quem era? A missão era de quem? O papel de levar a palavra restauradora era de quem? Cabia somente a Filipe. Só a Filipe, só a Filipe. Então você começa a ver como é que eu e você somos importantes diante das pessoas, né, que
talvez eu e você, né? Você não conheça as pessoas que eu sou próximo, nem eu conheço as pessoas que você é próximo. Então, quem é que vai ter essa responsabilidade de levar, de orar por essas pessoas, de pedir a Deus a oportunidade para que leve, para que tenha a chance de levar a palavra Nós, restauradora? hein? Nós. E, e isso somos nós. Somos nós. Então, isso é extremamente importante. Então, o Espírito diz: olha, aproxima-te e o acompanha. Continuando aqui. E aí, Filipe, versículo 30, olha só, o Espírito diz: acompanha. O que é que Filipe fez? Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías. Ele ouviu, né? Ele lendo o profeta Isaías. E aí a pergunta, bem curiosa, né? É até tema de um livro. Ele faz aqui pergunta para ele, lá no versículo 30. Qual é a pergunta de Filipe para aquele homem? Versículo 30. A pergunta de Filipe. Entende tudo que leis? Olha lá, entendes, né? Compreende, tu tens compreensão, tu tens entendimento do que tu está lendo, e aí que vem um ponto. Não sei se você já conheceu pessoas assim distribuindo folheto, curso, batendo de porta em porta, oferecendo estudos, né? As pessoas às vezes, eu já encontrei um senhor uma vez que bateu na porta dele, eu com outros irmãos, um domingo de manhã oferecendo curso bíblico há um tempo atrás, e a pessoa abriu a porta, aí ela disse: não, eu já li. Aí abriu a porta assim, aí mostrou 3 certificados na parede da casa dele. Você está vendo ali aqueles 3 certificados? Eu já li a Bíblia 3 vezes, esses certificados foram me dados pela Sociedade Bíblica do Brasil, porque eu fiz a leitura da Bíblia 3 vezes. Eu não preciso de curso bíblico. Você está vendo aqueles jovens sentados ali naquela calçada ali? Aqueles jovens precisam, né, ouvir a palavra, eles precisam ouvir. Eu não, eu já li a Bíblia 3 vezes. Aí deu bom dia, fechou a porta e entrou. Olha só. Então, é esse que é o ponto. Basta ler? Não, não basta ler. A pessoa pode ler a vida inteira a Bíblia. Se ela não tem compreensão, e essa compreensão não leve a pessoa a obedecer a Deus, a se colocar debaixo da restauração, vai adiantar o que é a leitura. Por isso que Filipe, ele diz: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? E olha a resposta do homem: como eu poderei se não há quem me explique? Olha só. Quantas e quantas pessoas no contexto hoje, né, nas cidades onde nós moramos aqui, quantas e quantas pessoas têm lido, têm sido levadas por ensinos contraditórios à Bíblia, em ensinos subjetivos, ensinos que estão pautados lá em Calvino, né? Nos outros reformadores. E, infelizmente, ao invés de estar seguindo a Jesus, eles estão seguindo os reformadores, a tradição religiosa, né? Então, será que de fato essas pessoas estão tendo entendimento? E aí que vem o ponto. Por isso que o estudo ele é importante, né? No estudo de quarta-feira agora, né, de ontem, lá no YouTube do irmão Randall, ele disse, né? Por isso que precisa ser a leitura bíblica, né? A leitura bíblica, o estudo bíblico, para que a pessoa ela enxergue, ouça quem é que está falando. É você e eu ou é a palavra? Interessante. E aí é justamente para. Peraí, mas você está me dizendo isso, Maria Helena? Aí a dona Maria Helena: não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia que está dizendo isso. É você que está me dizendo isso, Alessandro? Não, é a Bíblia que está nos dizendo. Ou seja, se eu e você não obedecemos, não estamos deixando de obedecer a Maria Helena ou a Alessandro. Nós estamos deixando de obedecer a palavra
de Deus. E aí que vem o ponto. Então, é isso que as pessoas precisam fazer o quê? Entender. E o homem diz, olha, como eu vou entender se não há alguém que me explique? E aí, o que que ele faz? Ele convida o quê? Filipe a entrar, a subir e sentar-se aonde? Junto com ele. Ele queria saber, ele queria realmente ter o entendimento. E olha só, o coração desse homem, Deus sabia que o coração desse homem estava predisposto. Deus sabia que o coração desse homem estava aberto para ouvir. Era um homem zeloso e ele estava pronto para ouvir. Será que nas nossas orações, irmãos, nós temos orado para que Deus nos ajude a nos aproximarmos, ou que essas pessoas possamos alcançar essas pessoas, que Deus possa nos aproximar dessas pessoas que estão com o coração, que estão cansadas desse ensino que é trazido pelas pessoas no mundo que nós vivemos? Será que nós temos orado? Precisamos colocar isso na pauta. Precisamos realmente buscar, né? Eu já contei a história da minha mãe, quando ela era católica, e ela orava. Ela lia a Bíblia, na pouca compreensão que ela tinha, e ela enxergava onde ela se reunia e olhava para a igreja, aqui de Atos, e ela não enxergava aquilo que ela via, né, aonde ela ia. E ela orava a Deus para que Deus pudesse dar oportunidade para que ela pudesse conhecer a igreja do Senhor. E o que que Deus fez? Deus respondeu a oração dela. E aí que está o ponto. Nós precisamos fazer o inverso. Como igreja do Senhor, precisamos pedir para que Deus nos conduza a essas pessoas que estão com o coração suscetível, que realmente estão cansadas dessas palavras, muitas vezes, né, contraditórias, parciais, né? Precisamos orar a Deus para que Deus possa nos direcionar, para que possamos oportunizar, assim como ele fez com quem? Com o eunuco, né? Com o etíope, para que ele pudesse ter a oportunidade da sua vida. Agora, perceba bem, como nós acabamos de ver lá no slide anterior, qual era o livro mesmo que o etíope estava lendo? Qual era o livro? Isaías. Isaías. Muito bem, a dona Maria Helena, ela não ligou o microfone, mas eu fiz aqui a leitura labial. Isso mesmo, Lica. Isaías. Isaías. E pense num profeta, né? Já estudamos com Josué, Isaías, lembra? O Josué já deu nas quartas-feiras Isaías, e é um livro, né, que fala a respeito, em muitos trechos, fala a respeito de quem? Do Messias, as chamadas profecias messiânicas. E uma delas é justamente essa que a gente vai ver aqui, ó, versículo 32 e 33, ele falando a respeito Então, de... Sandro, desculpa, Oi, então ele diga. estava lendo, mas ele não estava entendendo. Não é isso? Está dizendo Isso o texto, mesmo, né? Ele não isso estava mesmo. compreendendo. Não havia compreensão. Não É havia como compreensão. hoje, né? Por exemplo, a gente vai fazer um curso sobre Apocalipse. Aí a gente vai ministrar dentro do contexto. Se temos pessoas de fora, né, com o princípio de já suscitar, né, o desejo, opa, mas eles ensinam diferente, né? Eles estão ensinando diferente. Por que que eles estão... Eu aprendi de um jeito e eles estão ensinando diferente. Por quê? Porque quando nós consideramos o contexto, a gente não vai fugir para o milênio, a gente não vai colocar no Apocalipse o anticristo, a gente não vai colocar a guerra de Israel e Gaza, Rússia contra a Ucrânia, a fome na África, o calor lá no centro-oeste e sul ali, né? A seca Relacionado da ao Amazônia. Apocalipse, né? É o fim dos tempos, não é? O fim dos tempos é desde quando Jerusalém caiu, né? Como a gente vê lá no contexto de Mateus capítulo 24. A Como tem muito vinda, cristão hoje em dia ainda que acredita nisso, né? infelizmente, por quê? Porque essas pessoas não estão pautadas na palavra. Uhum. Leem e não compreendem. E É. justamente não procuram, né, se edificar, não estão fortalecidos, não se permitem ser plenamente restaurados pelo Senhor. Podem ter É. passado pelas águas, mas não têm permitido a ação do Espírito através do conhecimento da palavra e da prática É do porque, dia a dia. é porque Não é muitas falam, verdade? realmente, já está acontecendo isso mesmo. Lá em Apocalipse já está dizendo, né?
Isso. É o que mais a gente vê. Então, lá em versículo 32 e 33, a gente vê lá no versículo 32, diz assim, 26, 32. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Aí ele, puxa vida, ele vai ler ovelha, matadouro, cordeiro mudo, tosquiador. E ele está lendo logo o quê? Um livro de profecia. Um livro de profecia, linguagem literal ou figurada. E aí que as pessoas se enrolam, né? Porque vão trazer o contexto da profecia, um texto profético, assim, do figurado eles vão tornar o quê? Literal. Só que não é literal. Lembra João, lá no capítulo 1, quando ele diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Literal ou figurado? Figurado. Jesus não era o cordeiro animal, mas ele era o cordeiro no sentido de que ele seria sacrificado, né? Assim como o cordeiro, a ideia do cordeiro aonde? Na lei. Diga, Paulo. Pode falar, PC. Caiu? PC? Acho que caiu o PC. Vamos continuar. Assim que ele voltar, ele levanta a mãozinha, a gente Sandro, abre o ainda está espaço. aqui ainda. Eu acho que ele está Já... sem voz, eu acho. Ainda está, Lica? Tá. Fala, seu Pode, Paulo César. pode falar, PC. Ele está sem voz, Sandro. É o áudio dele. É o áudio, né? Seu áudio, Tranquilo. seu Paulo, não está saindo seu áudio. Acho que ele vai. Só para complementar. Tá afônico. Não está Vamos lá, saindo seu Paulo aí. vamos continuar. Deve ser a internet está travando. Aí é a ideia de literal ou figurado, né? E nesse sentido, sendo lido livro profético, ele vai ser exageradamente usando o quê? Figuras, linguagem figurada. Olha o versículo 33, ele continua. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida foi tirada. E o que aconteceu com quem? Aí eu e você, ao conhecermos a nova aliança, ao conhecermos a revelação de Deus, a gente lê isso daqui, né? E a gente pensa logo em quem? Começa com J, termina com Jesus. Olha só, a gente já lembra de Jesus. Literalmente, a gente já lembra de quem? De Jesus. Por quê? Porque nós, ao termos a compreensão que ele não tinha da revelação, né, do Novo Testamento, nós podemos observar justamente isso. E aí, olha o detalhe, versículo 34. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Olha só, além das figuras, ele não sabia a quem se referia o texto. Ele não sabia a quem se referia o texto. E aí que vem o ponto. E ele pergunta a alguém que foi direcionado por quem? Por Deus. Voltando àquela nossa oração, aquela sugestão para a gente incluir nas nossas orações. Se nós oramos para que Deus, né, possa nos aproximar de pessoas que estão realmente desejando de coração seguir unicamente a Jesus, e ao chegarmos, Deus, né, fazer com que a gente se aproxime dessas pessoas. Quem será a melhor pessoa para tirar dúvidas, esclarecer e ajudar essa pessoa a realmente ser restaurada pela palavra do Senhor? É eu e você. É eu e você. E aí o ponto que a gente pode o quê? Nós podemos observar. Quem Deus colocou no caminho do eunuco? Filipe. Quem é que, quando eu e você orarmos,
e Deus, né, nos aproximarmos dessas pessoas. Quem vai ser a melhor pessoa? Eu e você. E aí, baseado na palavra, nós vamos esclarecer, vamos levar a restauração no sentido para que essa pessoa possa, opa, então é desse fato, é assim, é desse jeito que a Bíblia diz? É, então eu quero. Diga, irmão João Verdun. Amado irmão, a, a minha mãe seguia denominações em Cachoeira do Sul, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Eu, até os 12 anos e meio, estava junto com ela, quase todos os dias eu ia. Perdi a minha mãe com 12 anos e meio ali. Mas eu fui lendo a Bíblia dela, lendo lá para os 18, 19, 20 anos, sabe? Eu tive assim, eu acho que Deus me deu, sabe, um momento de observar a Escritura ali. Eu vinha sempre com vontade de voltar e me batizar. Mas a partir de uma das leituras, eu disse assim, mas vem cá, mas o que eu estou lendo aqui não bate, não diz, não condiz com aquilo que eu aprendi, tudo que a minha mãe permitiu, aceitou aquilo ali. E eu disse, não, mas está errado. Se isso aqui é verdadeiro, é de Deus, então quer dizer que aquilo que ensino lá não é de Deus. Sabe? Coloquei isso na minha mente e disse assim, ó, jamais eu vou seguir essas igrejas, porque eu vejo que não condiz com a Escritura. Então eu saí procurando de Cachoeira do Sul alguém que se reunia em cima dessas leituras. E um dia eu ouvi no rádio o irmão Jair falando e estava ali. Então não foi como o Felipe foi tido uma ordem, mas foi uma ordem de Jesus para o irmão Jair estar pregando a palavra. Ele achou um meio de pregar pelo rádio. E eu estava procurando. Agora nós estamos no meio de quase 8 bilhões de pessoas. Agora imagina quantas pessoas está fazendo como eu fiz. E aí a gente me diz, será que a igreja está se movendo ao ponto de estar em todos os pontos o mais possível? Aquele que está na parada, pararia de 1 minuto para a gente ter o básico para dizer para ele quem somos, né? Então, isso que tu está falando aí, né? Sobre os livros que está atrás de ti aí também, né? Imagina, tudo isso vai morrer com a carne, essas coisas escritas aí. Mas se um livro nosso da palavra de Deus estiver no meio dele, é palavras eternas. Foi eles que deram sabedoria para o homem para escrever esse monte de livros, né? Mas qual é o proveito que o homem vai ter se nasce lendo livros, né? Como eu vejo aí a burguesia fazendo os filhos lerem livros desde pequeno, antes da escola, já leram 3, 4 livros. Mas e a palavra de Deus são rejeitadas, sabe? É rejeitada. Mas Deus separou um povo e nós estamos aqui para juntar cada vez mais aqueles que Deus vai atraindo todos os dias. É por isso o nosso interesse, né, de estar movimentando e buscando as pessoas que estão procurando Ele, né, e sendo atraídas por Ele. Isso, isso. É, de fato, fazer a diferença, né? Buscar fazer a diferença. Fala, Paulo. Vê se dá para me ouvir agora. Dá para ouvir. Tá, eu vim com o celular. Não, o que eu ia comentar é o seguinte: é interessante, que nem a Lica estava falando com relação a hoje, né? As pessoas acham que o apocalipse vai acontecer hoje. Isso que o Felipe vai começar a explicar com a leitura de Isaías que ele estava falando, era uma profecia que já havia acontecido, né? Isso que é interessante. Não é uma coisa que ia acontecer, já havia acontecido, assim como nós sabemos que, quando estamos lendo o livro do Apocalipse, já foi revelado. A única coisa que vai acontecer é a vinda de Jesus. Isso. Tá? E aí um ponto que a gente precisa observar, e um ponto assim, né, Paulo, é entender o contexto, né? O contexto é fundamental. Às vezes as pessoas colocam guerra, fome, isso e aquilo ia acontecer a partir daquele momento. Deus já estava ajuizando, né? A quem? Aqueles que perseguiam a igreja. Deus estava ajuizando a quem? Aquele que queria ser Deus e não era. A besta, né? Lá, quem queria se colocar como Deus, né? E aí que vai o ponto, o culto ao imperador e etc. Toda aquela estrutura que ia contra a pregação, né? A palavra restauradora do Senhor e contra os restaurados. E Deus estava já derramando o quê? O flagelo, né? Estava dizendo, confortando a eles para que eles pudessem ter calma, ter paciência, serem perseverantes, porque Deus ia fazer a parte dele. Isso não ia passar batida. E aí as pessoas aplicam quando? Hoje.
Então, é como o homem falou: bem, como é que eu vou entender como se não tem quem me explique? E aí ele vai e lança a pergunta, né, para Filipe. Então, ele está falando de alguém. O que fez Filipe diante das questões trazidas pelo etíope, lá no versículo 35? O que fez Filipe? Versículo 35. Ao Ele ouvir a explicou, né? indagação. Ele Hã? explicou. Ele explicou, né? Isso. Olha lá, quando a gente percebe ele junto com o etíope, né, vendo a pergunta, pera lá, ele fala de si mesmo ou de algum outro? E aí Felipe abre o livro e começa o quê? Começa É a explicar. explicar. E olha como diz o versículo 35. Então Felipe explicou, e começando por esta passagem, o que ele fez? Ele anunciou Jesus. Qual é o foco? Daqueles que são restaurados por Jesus. Né? Muitas pessoas têm pregado prosperidade, cura, sinal, revelação, né? Uma espiritualidade, um falar em línguas, né? Porque o contexto hoje é falar língua que ninguém entende, diferente do contexto bíblico. Mas o ponto é que o ponto mais importante, aquele que vai remir os pecados, aquele que vai trazer a presença de Deus à vida de uma pessoa, quem é? É Jesus, o restaurador. É ele que faz a diferença. É ele que tem me transformado e ele que tem te transformado. É através da fé nele, através da busca, né, constante, da prática da sua palavra. Todos os dias temos buscado ser edificados e fortalecidos, né, por meio da sua palavra. E o que Filipe fez? Ele anunciou a Jesus. Não era a lei que ia fazer a diferença. Não era Filipe que ia fazer a diferença. Não era Isaías que ia fazer a diferença. Quem faria a diferença na vida daquele etíope é Jesus. Foi Jesus. Jesus fez a diferença. Olha o versículo 36. Seguindo eles caminho afora, ou seja, conversando ali, Filipe anunciando Jesus de maneira objetiva, seguindo eles caminho afora, chegou a um certo lugar onde havia água. E olha só, o entendimento, a disposição, a busca que o eunuco, né, o etíope tinha, quando ele viu a água, versículo 36, eis aqui água, o que pede que eu seja batizado? Primeiro, ele entendeu a necessidade dele? Sim. Bastava eu ser um homem religioso, sair da Etiópia e ir para Jerusalém uma vez por ano? Não. Bastava eu ter um rolo, né, da lei, Isaías, Jeremias, Daniel, Êxodo, só bastava ter e fazer leitura? Não, não bastava, não bastava. Ele entendeu o propósito do batismo. Ele entendeu para que servia o batismo. Ele entendeu o que ele receberia por meio do batismo. E o que Filipe fez? Ele só anunciou Jesus. Anunciou Jesus. Para aqueles que pregam, olha, se você crê em Jesus, faça isso. Se você crê em Jesus, faça aquilo. Se você crê em Jesus, faça aquilo outro. De fato, queremos, né, crer. Olha o que Filipe diz para ele lá no versículo 37. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Como é que a gente vai saber que o eunuco, o etíope, ele vai crer de todo o coração? Como é que o eunuco saberia que ele creria em Jesus de todo o coração? Versículo 37. E respondeu, disse ele: creio que Jesus é o Filho de Deus. E como é que ele manifestou esse crer? Versículo 38. E pedindo batismo. Confessando. Justamente. Ele buscando o batismo. Lembra lá, versículo 36? Eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? E aí o que Filipe diz? Olha, se creres, né, de todo o coração.
Filipe disse para ele, olha, se tu creres, levanta a mão. Não. Não. Se tu creres e vir até aqui na frente. Não. Se creres e receber Jesus no teu coração. Se creres e começar a falar palavras, né, sem coerência, sem entendimento, que juntando A mais B não dá Bá, né? Não dá para juntar, não dá para ter entendimento, palavras sem clareza nenhuma. Não, não foi isso que ele disse. Ele diz, se creres de todo o coração. Aí sim, Filipe, ao declarar isso para ele, ele vai saber, eu creio em Jesus de todo o coração, creio que Jesus é o Filho de Deus. Logo, o que ele vai fazer? Ele vai ser batizado. Porque ele sabe que, ao receber o perdão de pecados, é graças ao poder de quem? De Jesus. Se ele vai receber a presença do Espírito Santo, graças à promessa de quem? A promessa de Jesus. Se ele pode ser batizado para perdão de pecados e receber o Espírito Santo, é graças ao sacrifício de quem? De Jesus. De Jesus. E aí ele diz, é lícito, né, que creres de todo o coração. Creio que Jesus é o Filho de Deus. Diga, PC. É interessante a gente observar essa ordem, né? Porque Jesus disse, ide e pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. O eunuco, ele entendeu. Ele já logo queria batizar, mas tem uma ordem. Você tem que crer primeiro, né? Então a gente vê hoje pessoas, né, como o mundo religioso faz, né? Não põe o batismo como uma forma de salvação e muitos sem entendimento, sem o crer, né? Como que uma criança vai passar por uma, né, sem ter entendimento da palavra, né? E como que você chega no mundo e pergunta, o que eu preciso para a salvação? A pessoa só basta crer? Não. Tem que ter esses dois elementos, né? Isso. E um ponto que a gente observa também, né, Paulo? Como é dito, né, no contexto religioso, basta a fé ou a fé somente, né? Então, creia, pronto. Vamos estudar aqui a Bíblia, você vai ser discipulado, e aí, meses depois, um ano depois, anos depois, você é batizado. Mas não porque o batismo ele é importante para a salvação. Ele é só um acessório, como eles pregam. Você creu, você já está salvo. É o que a gente está vendo aqui? De modo nenhum. Aqui cai por terra esse tipo de ensino, essa doutrina assim falsa, né? De que basta crer, porque aí você vai estar salvo. Não. O que Filipe diz? Creia de todo o coração. E ele, além de dizer, creio que Jesus é o Filho de Deus, ele vai ser o quê? Ele vai ser A Igreja batizado. Diga, Batista, a Igreja Batista, ela pensa assim, levanta a mão e está salvo. Quando você quiser, ou quando eles marcarem daqui ao ano que vem, você pode ser batizado. Mas aí eu tinha uma vizinha, né, que ela comentava isso. Aí eu falei, e se você morrer? Quando você tiver, levantou a mão e morrer, você vai para onde? Você já pensou o que a Bíblia diz? Para onde é que você vai? Você tem Isso. que pensar nisso, né? Esperar, né? Uhum. Se você crer, confessar, vai ter que ser batizado, né? Senão, Isso. E aí que vem o ponto, né, dona Jovinê? As pessoas, infelizmente, são ensinadas de maneira errática ou errônea, né, sobre a questão de que creu, já está salva. Só que não é o que a gente vai ver no caso aqui do eunuco. Assim como a gente viu lá em Atos 2:38, né? É necessário crer, mas crer para, como você colocou bem, né, Paulo? Lá no capítulo 16 de Marcos, é crer, ser batizado para que seja salvo. Quando o eunuco olha e vê a água, ele está pensando no quê? Na sua salvação. E aí ele diz, eis aí a água, o que importa? O que impede que eu seja batizado? Em outras palavras, o que impede que eu seja salvo? E aí o que Filipe diz? Creia de todo o coração. E como é que ele manifestou esse crer em Jesus, no poder e na promessa de Jesus? Sendo batizado. E aí que vem o ponto. O batismo é importante para a salvação? Só há salvação se houver o quê? Se houver batismo. Se houver batismo. Diga, Chaves.
Interessante no versículo 34 e 5, a gente observa, eu observo dois pontos interessantes. A primeira, no 34, é a disposição do eunuco e o conhecimento de Filipe, tanto que em poucos metros, vamos imaginar, ou que seja quilômetro, não sei, mas acredito que metros de caminhada, veja o conhecimento que Filipe, claro, né, neste caso aqui, do cenário de Filipe, o Espírito Santo, a palavra não diz, mas é o que a gente dá para entender, porque a palavra diz assim, e abrindo a boca Filipe, e aí começando a falar. Então, mas veja, o que ele aprendeu, a intensidade do conhecimento, a disposição do eunuco, em poucos metros, ele conseguiu entender uma explicação que veio do antigo para um futuro que estava sendo revelado, ou que estava sendo escrito, que é o Novo Testamento. Então, vamos lá. Filipe levou o eunuco da velha aliança à nova. Filipe explicou de uma profecia a uma realidade Jesus. E, em curto tempo, uma explicação efetiva que levou ao eunuco, sem dúvida alguma, ao batismo. Isso. Nós, hoje, talvez seja essa a morosidade de crescimentos de congregação, a falta desse conhecimento a nós, de sabermos, como eu sempre tenho usado a palavra, de fazer essa transição da antiga para a nova aliança. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, Chaves. E aí um ponto me fez lembrar Acho rapidamente. que o seu amigo queria falar antes do Você quer do falar, Chaves. irmão Igor? Não. Me fez lembrar rapidamente, antes de a gente pegar aqui o restante do capítulo, lá em Romanos, se os irmãos quiserem anotar, capítulo 3, versículo 20, diz assim, Romanos 3, 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Só que a lei, né, ela mostra a condição do homem de pecador, né? O resultado do pecado sobre a vida do homem. Mas a lei revela quem? Jesus. Por que que Filipe anunciou Jesus? Porque somente Jesus é aquele que pode trazer sobre a vida das pessoas o quê? A vida, né? E aí, como a gente percebe, versículo 38, então mandou parar o carro, ambos desceram a água. Para aqueles que ensinam que basta jogar água na cabeça, dar uma chalpiscada de água na cabeça, olha o que nós vemos no texto. Mandou parar o carro e desceram. A ideia qual é? É que eles entraram, né? Aonde? Na água. Para quê? Para que justamente Filipe pudesse batizar quem? O eunuco. Versículo 38 continua. Desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Ele foi batizado para que justamente o crer dele, como Jesus sendo o Filho de Deus, isso pudesse ser prático através do quê? Da obediência, através do batismo. Do batismo. E a partir daí ele pode se tornar um restaurado por meio de quem? Por meio de Jesus. Ele ouviu a palavra, ele se dispôs a obedecer, né? Ele creu quem é Jesus e ele foi batizado. Não anos, não meses depois, mas imediatamente. Imediatamente, como a gente pode perceber. E aí, quando a gente viu, saíram da água e o Espírito do Senhor arrebatou. Aí aqui é uma das vezes que aparece o termo arrebatar. A ideia de arrebatar é que, não que aqui Filipe sumiu, as roupas deles ficaram ali e ele sumiu. Não. A ideia é de que ele, ao sair da água, o Espírito já o direcionou para outro lugar. Outro lugar. O Espírito não tirou ele lá de Jerusalém e não levou ele até Gaza. Então, aqui ele vai levar ele para onde? Para outro lugar. Olha só, versículo 40. Versículo 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, né? Ou Azoto, né? E aí, uma cidade, olha aqui na nossa telinha aqui,
Então, ele saiu de Gaza, foi para uma cidade chamada Azoto. Continuando o versículo 40, passando a lei, evangelizava todas as cidades, até chegar onde? Olha lá em Cesareia, lá em cima. Então, ele foi, olha só, o caminho feito por Filipe. Saiu de Gaza, percorrendo o litoral ali, até chegar onde? Cesareia. Provavelmente passou em Jope, e aí ele foi o quê? Anunciando a palavra restauradora de quem? De Jesus. E o Ah, então eunuco? ele não sumiu, né, Sandra? Ele Não, caminhou, não. né? Não é Ah, da forma como as pessoas falam, ó, ele foi levado de súbito. Não, sumiu, né? Evaporou, não. né? Não. A ideia de arrebatar, o significado é levado, no sentido que o Foi Espírito direcionado. direcionou. Do mesmo Ah, jeito que ele trouxe, que ele direcionou para que ele acompanhasse o eunuco, ele, né, orientou para que ele ele fosse, foi. porque haveriam outras pessoas também com o coração disposto. Para quê? Para obedecer ao Senhor. Versículo Obrigada. 39, a gente vê aí, disponha, mana. E aí, este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Pensa no homem feliz, um homem alegre, que agora a vida dele de fato tinha sentido. Agora, de fato, ele havia, né, se devotado de maneira plena a quem? A Deus. Tanto é que Deus agora fazia presente aonde? Na própria vida dele. E aí, para a gente concluir, a restauração, então, ela continua em nossos dias. Os restaurados obedecem a quem? À vontade de Deus. A quem Filipe obedeceu? A Deus. Deus enviou um anjo. O anjo passou a mensagem, deu a ordem de Deus a quem? A Filipe. E o que Filipe fez? Obedeceu. Ele se levantou e foi. Hoje, a vontade de Deus é expressa através do quê? Através da Bíblia. A palavra restauradora de Deus. Então, eu e você precisamos ouvir, ler, estudar, entender aquilo que a Bíblia diz e fazermos o quê? Obedecer a sua palavra. Assim como um pai que não pronuncia para os filhos, olha, quando eu chegar, a mãe diz, olha, quando eu chegar, eu quero isso, isso, isso feito. Aí ela chega, tá tudo do jeito que ela pediu. Ou seja, ao ouvirem a voz da mãe, o que os filhos fizeram? Obedeceram. É a mesma coisa. Diferente da mãe que fala com os seus filhos, fisicamente falando, Deus, ele fala com os seus, mas ele fala através da sua escritura, através da Bíblia. Então, se queremos, né, aqueles que estão nos ouvindo no YouTube, se você deseja ser restaurado pelo Senhor, você precisa ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Eu e você que já estamos restaurados, queremos permanecer na restauração do Senhor, precisamos ouvir e obedecer à vontade do Senhor. Para a gente fechar, uma pessoa hoje é restaurada quando ela crê de todo o coração e ela se submete em obediência por meio do quê? Do batismo. Do batismo. Aí sim, ela vai ser restaurada pelo Senhor. Ou seja, não há restauração se não houver batismo, conforme o ensino da palavra. O eunuco ou o etíope, ele foi salvo antes do batismo? Não. Como é que ele demonstrou o seu crer de todo o coração? A partir do momento que ele confessou Jesus como seu Senhor, e isso foi refletido através da sua obediência, através do batismo. E aí que está o ponto. Alguns que pregam que o batismo é desnecessário, o batismo é só um acessório, é só um detalhe, de modo nenhum. O batismo, no contexto bíblico, ele é essencial para perdão de pecados e para receber o Espírito Santo, ser acrescentado no reino e ter sobre a sua vida a restauração de quem? A restauração do Senhor. Ok? Tranquilo? Alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar com a oração?
Maravilhosa aula, mano. Obrigada. Graças a Deus, graças a Deus Deus. continue te abençoando. Amém. Passar então para o PC. Tá me ouvindo, PC? Pode nos conduzir em Ouvindo. oração, mano? Claro, tá dando para me ouvir bem agora ou não? Já, normal, normal. Tá, eu estou ouvindo o celular que é melhor. Então vamos orar, amados. Pai bondoso, Pai querido, soberano Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, por nos abrir o entendimento, ó Pai, nos trazer esse estudo tão maravilhoso, conduzido pelo irmão Alessandro. Obrigado porque todos aqui estão dispostos a ouvir, ó Pai, e a obedecer a Tua palavra, meu Pai. Fazer a Tua vontade em nossas vidas, ó Pai. Que possamos ser bons servos, Pai, sendo obedientes a tudo, afastando do pecado. Pai, livra-nos de todo o mal que tem nesse mundo, ó Pai, e que nós possamos cada vez mais nos alimentar da Tua palavra para ser servos bons e fiéis, sendo obedientes, Pai, e sabendo também, ó Pai, chegar a pessoas e levar as boas novas do Senhor Jesus a todas elas, sendo obediente a tudo aquilo que Tu pediste a nós, Pai. É em nome santo de Jesus Cristo, Pai, nosso único Senhor e Salvador, ó Deus, que assim oramos, todos agradecidos. Amém. 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 Obrigado. Boa noite, Sandro. Obrigado, Boa noite, irmão. irmão. Então, Boa irmãos, noite. boa noite. Deus Obrigado, abençoe. pela Boa aula. noite. Boa noite a Muito todos. abençoado. noite. Boa noite, boa noite. Obrigado, Sandro, pela aula. Paulo, Oi, Abel, Paulo. Pela aula. Edificante. César. Boa noite, Oi, amado. Manica. Boa noite. Boa noite, Beijo no coração de Lica. Boa todos. noite, Jovina, seu Boa noite, amigo. Lica. Boa noite, seu Boa noite, menino. Vanille. Boa noite, irmão Boa noite, Nino. Júlio. Boa Vai noite. cair na água aí, não vai cair na água aí nas suas Boa noite, costas aí. Lica. Boa noite, Oi, Lica. Júnior. Boa Boa noite, noite, Júnior. Lica. Água Agora aí, tô te Júnior. Água aí, vendo. Júnior. Agora tô vendo o Boa Júnior. noite. Boa noite. Boa noite, Lica. Boa Boa noite, noite. dona Di.